espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Salve, galera! Espero que esteja tudo bem com todos e todas. Seguindo então com a nossa disciplina, a gente vai falar agora nessa quinzena sobre a tradução do RNA, a transcrição do RNA. Já falamos um pouco sobre isso na aula passada, que a gente falou de DNA e de RNA. Vamos relembrar alguns conceitos e em seguida nós vamos entender como se dá a síntese de proteínas e aminoácidos. Primeiro, alguns conceitos que são importantes a gente relembrar, que a gente já viu, né? Que os ácidos nucleicos, né, têm um caráter ácido e foi descoberto no século XIX. Desde 1940, através de outros estudos, descobriu que eles são a base dos genes, né? E nós temos dois tipos de ácidos nucleicos que nós já vimos, que é o DNA e o RNA, né? Nós já vimos os dois. E essa composição química também já foi vista pela gente, que é fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, né? Então, é importante a gente relembrar isso daqui, porque vai ser a base para a gente entender na aula de hoje. Então, a formação de um nucleotídeo, a gente tem a estrutura molecular do ácido fosfórico, que aí, quando a gente tem a pentose, no caso do DNA, se for uma desoxirribose, no caso do RNA, de uma ribose. Aí você tem uma estrutura molecular desse fosfato, porque ele vai fazer essa ligação que a gente está vendo aí na animação com a pentose, né? E dessa forma a gente está entendendo como é que é a cadeia, né? A cadeia bioquímica da formação desse nucleotídeo. Aqui no caso, né? Se for uma desoxirribose e se for uma ribose. Observem a diferença aqui em especial, né? Dos elementos presentes. E aí a gente tem a ligação, né? Nesse caso aqui, uma ligação com uma adenina, né? A gente já viu, né? Esses elementos presentes, essas bases nitrogenadas, e no caso do DNA, né? Adenina, a guanina, a citosina e a timina. Não podemos esquecer da uracila que está presente no RNA, beleza? Então, atenção nisso daí. Então, nós temos, quando temos as ligações das bases nitrogenadas, o que vai fazer essas ligações, que nós já falamos, são as pontes de hidrogênio. Então, aqui no caso, uma timina e uma adenina, a gente tem uma ponte de hidrogênio para ficar claro aí, porque esse pareamento vai se dar por duas pontes de hidrogênio, ou no caso da citosina e da guanina, por três pontes de hidrogênio. Isso precisa ser observado, tá? Então, são duas pontes de hidrogênio quando a gente liga timina e adenina, e três pontes de hidrogênio quando a gente liga citosina e guanina. As bases nitrogenadas, então, são classificadas em púricas, no caso, a adenina e a guanina, né, porque elas possuem um anel de 5 carbonos aqui, uma pentose, em seguida uma hexose, e as pirimídicas, né, que são as demais, né, a timina, a citosina e também a uracila, que possuem apenas uma hexose cada uma. Então, essas são duas formas de classificação das bases nitrogenadas, beleza? E, a partir disso, a gente consegue entender como se dá, então, a formação do DNA. Por quê? Porque a gente tem o fósforo, a pentose, a base nitrogenada ligado de um lado, e a gente vai ter, então, a mesma coisa acontecendo do outro lado. Por quê? Porque o DNA ele tem cadeia dupla, como a gente já viu. E por ele ter cadeia dupla, então ele tem as ligações do fósforo, a pentose, a base nitrogenada, e entre as bases nitrogenadas nós temos as pontes de hidrogênio,
que permitem com que o DNA tenha aquele formato clássico igual da imagenzinha aqui do lado que a gente está vendo. Então, a gente consegue perceber isso quando a gente consegue entender como é a cadeia do DNA, né? E aí, é importante a gente entender e relembrar, nós já falamos sobre isso, sobre as diferenças de DNA e RNA. A primeira delas, e a mais importante, é a questão da desoxirribose. A desoxirribose é do ácido desoxirribonucleico, que é do DNA, né? Então, uma pentose desoxirribose, ela é característica de DNA. E a pentose ribose, com essa diferença que nós estamos vendo aí na cadeia, ó, desse H para o H, então é a característica do RNA. Então, outra característica importante, né, que no RNA, além da gente ter a ribose, tem adenina, citosina, guanina e a uracila, né? Enquanto no DNA, a gente tem adenina, citosina, guanina e timina, como a gente já viu antes. Beleza? Então, é importante a gente relembrar isso daqui para a gente começar a debater com mais profundidade o tema da aula de hoje, que é sobre o DNA e sobre o RNA, mas sobre as transformações que vão ser feitas primeiro no DNA para a formação do RNA e depois do RNA para a formação dos aminoácidos, né? Então, o DNA, então, é onde a gente tem os códigos de letras, que são as bases nitrogenadas que constituem os nucleotídeos. A molécula do DNA, então, ela pode ser usada para a formação do DNA. E como que ela vai ser usada? Alguns trechos dessa molécula codificam proteína, né, dentro lá do gene. Então, a gente vai ter a transformação de um pedaço desse DNA, vai ser transformado em RNA, né, que vai ser um RNA mensageiro. E essa transcrição, então, é a síntese de uma molécula de RNA a partir de um trecho de molécula de DNA. A gente já falou sobre isso, é importante a gente entender. Na aula de hoje, que a gente está tendo agora, a gente vai entender com mais propriedade, com mais detalhes, como isso se dá. E isso acontece no núcleo da célula. É importante ficar muito claro, porque esse processo de replicação do RNA ou de transcrição do RNA, ele acontece no núcleo da célula e depois esse RNA vai sair, vai para o citossol, certo? Então, o RNA mensageiro formado, ele tem a informação que vai determinar a sequência de aminoácidos de uma proteína. Ela vai funcionar como um molde, igual a gente vai ver ao longo da aula de hoje. Então, ele vai direcionar a síntese proteica. Então, ele direciona. É assim que a gente tem o acontecimento da fabricação das proteínas, né? Que é a junção desses aminoácidos. E a gente vai ter, então, isso acontecendo dentro dos ribossomos, né? E aí é importante a gente lembrar que esse RNA mensageiro é que vai levar a mensagem. Ele vai ser o molde desse processo de biossíntese. Como isso vai se dar? Então a gente vai ver ao longo da aula de hoje como se dá. Lembrando que a gente tem alguns tipos de RNA. O RNA ribossômico, que a gente já falou na aula passada, né? Que é o que compõe estruturalmente o ribossomo, né? A gente tem o RNA transportador, que é aquele que carrega o aminoácido para o ribossomo, né? E aí a gente tem também o RNA mensageiro, que é que leva a mensagem, né, para acontecer o processo de síntese proteica. Então a gente tem a transcrição, que é o primeiro. Como que acontece a transcrição? A gente já falou e vai aprofundar na aula de hoje. É quando a gente tem uma molécula de DNA usada como molde para a formação do RNA mensageiro. Tá? Acontece em todo o trecho do DNA? Não, só em alguns pedaços, né? E a gente vai ver como que isso aqui vai se dar, né? E aí é o RNA mensageiro que vai levar essa sequência lá para o citossol para chegar onde está presente os ribossomos para que possa acontecer o processo de síntese proteica. Então vamos lá, você tem lá o fragmento de DNA e aí você tem o gene, ele está lá na dele e aí você vai chegar a mensagem. De onde que vai vir essa mensagem para acontecer a transcrição? Vai chegar uma enzima, que nós já falamos sobre ela, que é a RNA polimerase. Então, ela chega com um promoter, né, um promotor, em uma região aqui, né, do DNA, e vai começar a fazer esse sequenciamento. Então, aqui vai ter uma região promotora que vai
indicar a sequência de genes e vai se ligar à enzima responsável pelo processo de transcrição, que é a RNA polimerase, chega aqui no promotor. E depois você tem também uma região promotora final, que indica o fim do processo de transcrição do RNA e a dissociação da RNA polimerase. Beleza? Então é assim que se dá. Então é importante a gente observar isso daqui. Então, a gente tem a quebra das ligações das pontes de hidrogênio, que está lá acontecendo, né, dentro do DNA, e aí tem a separação das fitas de DNA. E quando a gente tem a separação das fitas de DNA, a gente vai ter, então, essa quebra das ligações de hidrogênio e vai chegar, então, a RNA polimerase, que ela reconhece o gene promotor. E aí ela vai fazer a ligação passando na cadeia de DNA e vai fazer aquela ligação contrária que a gente já conhece, então onde tem A liga U, onde tem G liga C, onde tem C liga G e por aí vai. E forma uma nova molécula de RNA, né? Assim que termina esse processo aqui de formação da molécula de RNA, a RNA polimerase é liberada e forma-se então uma molécula de RNA. Lembre-se que ela é pareada à molécula de DNA, então ela pareia. Então você tem aqui um sequenciamento pareado do que está acontecendo, porque ela vai fazer aquela leitura contrária que a gente já viu, né? A UGC. Beleza? Então você tem essa formação. Na hora que teve a formação, então, da fita de RNA mensageiro, esse DNA que foi usado como molde volta, se restabelece pelas pontes de hidrogênio nas cadeias de DNA. Então, o DNA volta ao normal depois que tem o processo de formação dessa nova fita de RNA mensageiro. Olha que interessante. Então, formou o RNA mensageiro, o DNA volta a ser o que ele era. Beleza? Então, só vai acontecer esse processo que a gente está vendo para a formação dessa fita de RNA mensageiro. E aí, outra coisa importante é que durante a formação desse RNA mensageiro, a gente tem a formação dos exons e dos introns. E a célula vai retirar o intron e religar os exons. Por quê? Porque os exons são as sequências que codificam a proteína. E os introns são sequências que não codificam. Então, vai fazer então o processo de retirada desses introns para ficar somente os exons se ligando no RNA mensageiro editado. Então você tem ainda, para finalizar o processo de transcrição, a retirada dos introns. E esse processo de retirada é chamado splicing. Tá? Esse processo de splicing ou splicing é o processo de retirada desses introns. Lembre-se, ficar o exon, sair o intron, é questão que cai em vestibular, que cai em exame externo. Então, durante o processo de transcrição do RNA, é importante ficar claro que o que fica ligado aqui são os exons, tá? Muita atenção nisso daí para não vacilar, beleza? Então, fica esses exons ligados no RNA mensageiro editado. Então, esse RNA mensageiro editado, ele vai sofrer, então, o processo de tradução. Então, o RNA mensageiro vai sair, então, de lá de dentro do núcleo, ele vai para o citossol, e aí você vai ter a realização da síntese da cadeia polipeptídica. Então, você vai ter o sequenciamento de aminoácidos para formar a proteína. Então, depois que acontece o processo de transcrição, tem o processo de tradução. E aí a gente vai ter também os códons. Nós já vimos os códons na aula passada, que são as sequências de três nucleotídeos. Essas sequências de 3 nucleotídeos, elas definem um aminoácido específico. E eles são representados pelas letras das bases, como a gente já sabe, e ficam em trincas. Então, essas trincas, que são os códons, elas correspondem aos aminoácidos. E aí, através desses códons, a gente tem o código genético, porque essas 4 bases reunidas 3 a 3 formam 64 códigos distintos. E desses 64, 61 vão corresponder aos tipos de aminoácidos que a gente tem, que são 20, que vão estar na constituição das proteínas. E vão sobrar 3. Esses 3 você tem que saber, tá? Porque eles indicam o fim da informação genética na molécula do RNA mensageiro. A gente vai entender como se dá esse processo aqui ao longo dessa aula de hoje. Mas você tem que lembrar que esses 3 restantes, né, esses 3
últimos códons, que são de stop ou de pare, você tem que saber quais são eles, porque eles indicam o fim do sequenciamento genético, né, o fim do sequenciamento dos aminoácidos. E esse aqui, essa é a tabela clássica. Você tem que saber essa tabela? Não, você não tem que saber. Quando você tem uma prova, ela até cai a tabela. Você tem que saber ler essa tabela. Como que você sabe ler essa tabela? Então aqui, ó, essa fila é a primeira base do códon. Então vamos pensar um códon que tem a primeira base U. Se tem a primeira base U, então é esse agrupamento aqui, ó. Então todo mundo aqui, ó, tem a primeira letra U. Observa que os demais não tem não. A primeira letra é U. Aqui nesse sequenciamento a gente tem a segunda letra. Então se a gente quiser a primeira letra U, a segunda letra U, então fica esse quadrado. Então U, aqui observa que a segunda é U. Tudo aqui, a segunda é U, ó. Observa aqui. Tudo aqui a segunda é U. E do mesmo jeito que a gente viu aqui a primeira U, a gente tem aqui esse quadrado e todas aqui, ó, a primeira é U. E aí a terceira letra. Se a gente quiser que a terceira letra seja U, a gente vem aqui, olha, então a fenilalanina, que um dos seus códons é U, né, 3 uracilas, a gente tem o primeiro U, o segundo U, o terceiro U. Então, assim que a gente lê a tabela. Então, vamos pegar mais um exemplo aqui. Vamos pegar essa treonina aqui. Essa treonina, ela tem a primeira base do códon é A segunda base do códon é C, a terceira base do códon é U. As tabelas que vêm para vocês, em geral, só vêm com os nomes. Não vem aqui com o sequenciamento, mas vem dessa forma aqui para que você possa fazer esse processo de sequenciamento de acordo com o uso da tabela. Então, você tem que saber ler essa tabela aqui, essa tabela de ácidos nucleicos. É importante saber ler para identificar quais aminoácidos tem. E merece destaque aqui os que estão de preto. E você tem que saber. O AA, o AG, o GA são os que significam pare ou stop, né? Que vem do inglês, que é quando você encerra o processo de formação da síntese proteica, né, da formação das proteínas, que é a junção dos aminoácidos. Nós vamos ver como ela atua daqui a pouco no exemplo da síntese, tá? Então a gente tem aqui, como a gente tem esses ácidos nucleicos, a gente tem o código genético, a gente tem então como que a gente tem a codificação desses códons. Esses códons, então, eles estão sendo divididos, a gente está vendo na animação aí, e eles se dividem em 20 tipos, né? E esses 20 tipos que vão receber as denominações que a gente já observou no slide anterior e vai observar nos próximos. Então, a gente tem as siglas deles aí aparecendo. E eles são muito importantes para o nosso organismo, porque se o organismo não consegue fazer a síntese de um deles, por exemplo, a gente pode ter, no caso da alimentação, pode não poder se alimentar de um determinado alimento. Um exemplo que a gente pode ter é no caso da fenilalanina. A fenilalanina, por exemplo, ela é um tipo de aminoácido, né, que se a pessoa não consegue fazer a síntese, ela não pode se alimentar dos alimentos que têm a fenilalanina, como, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola é um desses exemplos, né? É um alimento que possui a fenilalanina na sua composição. E aí, né, a gente tem todos esses tipos. Você precisa saber o nome de todos eles? Não, você não precisa saber, mas precisa ter uma ideia que a gente tem todos esses tipos aí, né, de aminoácidos, né, que é a alanina, a arginina, o ácido aspartico, asparagina, a cisteína, o ácido glutâmico, a glutamina, glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, que eu já falei, prolina, serina, treonina, triptofano, tirosina, valina e stop, né, que é de parar, que é o AA, o AG, o GA. Tem que saber eles, né? Esses 3 você tem que saber. E esses são os aminoácidos que a gente tem a tabela para nos auxiliar a entender. Então, quando a gente está no gene, a sequência de base, então, do DNA, ela vai ser transcrita numa molécula de RNA mensageiro, e aí depois ela vai ser traduzida por uma cadeia polipeptídica. E cada trinca do RNA mensageiro vai corresponder a um aminoácido da proteína. Como que isso vai se dar? Vamos ver como a gente se dá, então, nesse processo. Então, o processo de tradução, a gente já viu, tem a cadeia de DNA.
Essa cadeia de DNA, então, tem o DNA molde, que forma o RNA molde. Esse RNA molde vai sofrer a tradução. Então, ele vai trazer os códons, e esses códons vão fazer, então, vão trazer as informações para ligação, para as ligações peptídicas, que vai fazer com que esses aminoácidos se liguem. Esse último processo é o que vai acontecer dentro do ribossomo, que é o que a gente chama de síntese proteica, que é a formação dos polipeptídeos, né, com as ligações peptídeas entre diferentes aminoácidos. Como que isso vai se dar? Vamos facilitar para a gente entender. Então, primeiro a gente tem o RNA transportador. O RNA transportador que transportou a metionina aqui, ó, chegando com o RNA transportador, e vai encaixar no local do ribossomo. Aqui é a subunidade maior do ribossomo, aqui é a subunidade menor. Elas se juntam, né? E aí a gente tem o sítio P de peptidil, né? E o RNA transportador vai trazer um anticódon, né? Que vai se ligar ao códon do RNA mensageiro. Então vamos observar. Então ele vai trazer, o RNA mensageiro traz a informação. Então a informação que tem aqui, o RNA transportador vai procurar quem tem a informação que se liga aqui. Então a formação que a gente vai ter da formação então dessas proteínas, a formação dessas ligações peptídicas, né, vai se dar entre esses diferentes aminoácidos. Mas para se ligar aqui no RNA mensageiro, tem que acontecer isso daqui que a gente vai ver. Ó. O que vai acontecer? Chega o ribossomo, o primeiro códon está aqui, né, A, o G, chegou, se liga o AC. Por quê? U se liga A, se liga a U se liga A, G se liga a C. O RNA transportador, então, tem um anticódon para transportar para o sítio A. Transportou, ligou aqui, forma ligação peptídica aqui em cima. Então, aqui, ó, a metionina e a arginina se ligam. Então, você tem essa formação. O primeiro códon, tipicamente, AUG, né, de formação. Aí a gente tem a formação, então, iniciando com essa metionina. Passou, então, ele anda, esse ribossomo vai andando em cima da fita do RNA mensageiro. Então, ele passa para o próximo, o sítio P esvazia, sai o RNA transportador, carrega e leva embora, e aí o sítio A faz a próxima ligação. E aí você faz aqui a leitura, faz a ligação aqui em cima da ligação peptídica. Então, à medida que o ribossomo vai se deslocando sobre a cadeia do RNA mensageiro, vai traduzindo a mensagem numa cadeia polipeptídica. Entendeu? Então, o que vai acontecendo? Cada vez que passa para cá, ó, esse GCC, o que a gente vai ter? A gente vai ter um CGG, que é a alanina, que vai vir aqui para o sítio A para fazer a ligação polipeptídica, e o RNA transportador manda embora, então, essa outra estrutura aqui que já não precisa mais à medida que vai fazendo as ligações. E vai fazendo essas ligações peptídicas à medida que vai andando em cima do RNA mensageiro. Então, veja que a ligação peptídica ela tem que fazer uma ligação pareada com o sequenciamento dos códons que estão presentes aqui no RNA mensageiro. É assim que a gente vai ter a formação dessas ligações peptídicas que formam as proteínas. E aí a gente tem o deslocamento do ribossomo se desloca, mesma coisa, chega para o sítio A, chegou quem se liga, o CCU, que é a leucina, forma ligação peptídica, o RNA transportador tira o CGG. E assim vai seguindo, até que encontra quem? Até que encontra o sequenciamento de stop. Então, vai chegar um momento que vai encontrar o stop códon, né? O AG, o GA, que a gente já viu. Então, aí, quando encontra esse sequenciamento aqui, aí o que vai acontecer? O sítio A vai ser ocupado por um fator de liberação. O que significa fator de liberação? Vai encerrar a produção dessa proteína e vai liberar ela pronta. Então, aqui, ó, fator de liberação. O que significa isso? Liberou, então, sai o RNA transportador e a proteína, então, está liberada para seguir a vida dela. Né? Esse sequenciamento de aminoácidos aí que a gente tem pronto aí, né, do nosso exemplo que a gente trouxe para a aula. Ligou, então, no fator, o aminoácido, então, dissocia-se do complexo ribossômico, o ribossomo se dissocia, o fator de liberação e o recém-formado polipeptídeo é liberado. Então, saem as subunidades do ribossomo para elas começarem a fazer uma nova síntese proteica, né, para começar mais uma produção
de proteínas. Então, a gente tem o polipeptídeo recém-sintetizado, e isso acontece dezenas de milhares de vezes em cima da cadeia do RNA mensageiro. É assim que se dá a tradução, é assim que se dá a síntese proteica. Essa é a função do ribossomo e essa é a função principal do RNA, que é servir de molde para a produção de proteínas, para fazer as ligações, então, dos polipeptídeos, para a gente ter a formação das ligações peptídicas que dão origem, então, às proteínas. Então, a proteína é formada através da informação da sequência de códons aqui do RNA mensageiro que a gente tem, né? Então, toda vez que encontrar esse sequenciamento aqui, que manda, que é o stop, encerra a cadeia, que são aqueles 3 tipos que a gente viu lá na tabela, beleza? Então, agora a gente consegue compreender como acontece o processo de tradução, que é o processo de síntese proteica, que parece tão difícil, mas na verdade é bem simples, né? A gente consegue ver aqui com mais detalhes, é importante aprofundar, é importante ler o material que tiver acerca disso daí, para facilitar a compreensão. E facilitando essa compreensão, consegue se entender. Isso é uma matéria que cai muito nos exames externos, tá? É importante entender, é importante saber como se dá, porque isso cai muito nesses exames e você precisa entender como está acontecendo a síntese proteica. Tranquilo? Então, à medida que o ribossomo se desloca sobre uma cadeia de RNA mensageiro, ele vai traduzindo a mensagem em forma de cadeia polipeptídica e outro ribossomo pode também iniciar a tradução no mesmo RNA mensageiro. Então, a gente pode ter um monte de ribossomo fazendo essa tradução no RNA. E aí, vários ribossomos, então, se encaixam no início de um RNA mensageiro, percorrendo todo ele, saindo na extremidade oposta, sintetizando o mesmo tipo de cadeia polipeptídica, porque a gente tem cadeias imensas de muitos tipos de aminoácidos se ligando, formando os diferentes tipos de proteínas que a gente tem no nosso organismo, né, que é a ligação desses aminoácidos. Então, né, para a gente então ir finalizando, o conjunto de vários ribossomos traduzindo o mesmo RNA mensageiro é chamado de polirribossomo, que aí a gente consegue ver do que está acontecendo. Beleza? Então, o objetivo da aula de hoje foi falar sobre a síntese de proteínas, sobre o processo de tradução e de como isso se deu. Estude a matéria, fique atento, faça os exercícios e não deixe de acompanhar a nossa próxima aula na continuidade da nossa disciplina. Beleza? Até a próxima aula, a gente se vê. Tchau, tchau.